Olá pessoal, o meu nome é Pedro Jardim e nessa aula eu vou mostrar para vocês uma forma simples de delimitar bacias através do QGIS. Para isso nós vamos usar o GRASS, G-R-A-S-S, que é basicamente um software de SIG que foi acoplado ao QGIS, pelo que eu entendi. E para começar então vamos abrir o QGIS, mas diferentemente do que nós fizemos nas outras aulas, a gente vai abrir o QGIS com o GRASS. Então, se vocês buscarem aqui no menu iniciar, tem a opção QGIS Desktop normal, e tem essa opção aqui, QGIS Desktop 3.10.8, que é a que eu tenho instalado, e é a que eu aconselho que vocês instalem, com o GRASS. Certo, nós vamos começar então um projeto vazio, e nesse projeto vazio eu já vou adicionar aqui o raster do MDE para a bacia do Taquari, que foi o raster que nós preparamos já no vídeo anterior. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, caso vocês queiram fazer exatamente como eu fiz aqui. Mas basicamente é o MDE do SRTM com resolução espacial de 90 metros, baixado do CIGIAR. Ele foi recortado e projetado para a UTM. Eu vou buscar então aqui da minha aula anterior. Perdão. Aqui. Recorte Taquari UTM, recorte underline TAC underline UTM, foi o nome que nós demos na aula passada. Vou adicionar ele aqui. Então, está aqui o nosso MDE, já foi recortado para otimizar o processo. Eu já até consigo aqui mais ou menos ver o formato da bacia. E então, como eu comentei, nós vamos delimitar ela utilizando o GRASS. Para isso, é necessário vir aqui em complementos, gerenciar e instalar complementos. Buscar aqui então o GRASS. Ele provavelmente nessa versão 10.8, se é que vocês têm instalado, ele já vai vir junto, talvez não venha habilitado. Então basta vir aqui e habilitar clicando aqui no quadradinho do lado. Posso fechar. E percebam aqui que do lado imediatamente abrem as ferramentas disponíveis do GRASS. Só que nenhuma delas está habilitada aqui nesse momento para que eu possa utilizar. Por que isso? Porque é necessário primeiro criar um mapset. O GRASS ele trabalha com um conjunto de dados próprios, não as ferramentas dele não estão habilitadas para TIFF ou Shapefile. Ele tem um sistema próprio de arquivos vetoriais e matriciais. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é criar no GRASS um novo mapset. Para isso, então, é necessário indicar uma pasta. Eu vou buscar aqui na minha área de trabalho, eu criei aqui uma aula 4. Eu vou indicar essa pasta, uma pasta normal. Posso avançar. Aqui eu vou dar criar uma nova camada do mapset. Vou chamar de mapset underline GRASS. Posso avançar. Aqui a projeção que vai estar então o meu mapset. Eu vou usar aqui a UTM-22S, que é a projeção do meu MDE. Eu posso avançar. Aqui o país eu vou colocar o Brasil. Vou colocar um BR aqui. Pronto. E aqui eu vou colocar de novo o mapset underline. Vou colocar o mapset underline TAC de Taquari. Lançar, terminar. Ok, uma vez então que eu criei o meu mapset, as minhas ferramentas passam então a estar habilitadas aqui para trabalhar. Mas antes de começar a trabalhar com raster,
aqui dentro das ferramentas do Grass, a primeira coisa que eu vou fazer é dar uma trabalhadinha simples aqui nele. Vocês podem perceber aqui, diretamente pelo display ou abrindo as propriedades do nosso raster, que ele tem valores negativos. O menor valor dele é -11, mas eu tenho diversos outros valores negativos, muito provavelmente, aqui dentro do meu MDE. Esses valores negativos, em alguns softwares, pode dar problema para a delimitação de bacias. A primeira coisa que a gente vai fazer, então, é nos livrar desses valores negativos. Mas nós não vamos fazer simplesmente um reclass, por exemplo, onde eu colocaria os meus valores negativos como 0, por exemplo. Porque se eu simplesmente reclassificasse, eu perderia a informação deles, eu perderia a diferença de nível dessas minhas células negativas em relação às vizinhas. Porque não é porque o valor é negativo que ele está errado, ele pode ser simplesmente um valor que está abaixo do nível do mar. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui na calculadora raster, venho aqui em raster calculator, e eu vou fazer o meu raster mais 12. Clicar aqui, mais 12. Por quê? Porque assim eu vou estar elevando todo ele em 12 metros. E sim, isso vai alterar o valor absoluto da altitude, mas em termos de delimitação de rede de drenagem e da bacia, isso não tem maiores problemas. E eu mantenho, então, a minha diferença de cota das minhas células em relação às vizinhas. Eu vou salvar aqui na minha pasta da aula. Vou vir aqui na minha aula 4. E vou salvar fora aqui do map7. Vou salvar, então, como MDE TAC underline positivo. Vou colocar pos de positivo. Aqui. Salvar. Eu não preciso colocar ali a extensão, porque no caso aqui embaixo ele já está como GeoTIFF. Mas eu poderia salvar em qualquer outro formato. Posso dar um OK aqui. E pronto. Percebam aqui que então o meu MDE não tem mais valores negativos e o valor máximo e o valor mínimo foram acrescidos de 12, bem como todas as demais células aqui do meu MDE. Posso até remover essa camada aqui. E bom, pessoal, como eu comentei com vocês, o Grass ele tem um conjunto próprio de arquivos rasters e vetoriais que ele trabalha. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é importar esse MDE para uma forma que o Grass possa trabalhar. Para isso, vocês podem vir aqui em File Management. Em File Management, vocês podem ir na opção Import into Grass. Daí nós vamos importar um arquivo raster. Podem clicar aqui em Import Raster into Grass. O meu raster já está aberto aqui, então eu posso vir em Import Raster into Grass from QGIS-View. E eu vou usar essa primeira opção aqui. Em 2 cliques, ele abre aqui do lado da ferramenta. Então, do lado dos meus módulos de região aqui, a minha ferramenta. No caso, eu só tenho aqui o MDE TAC POS. E eu vou dar um nome de saída para ele, que vai ser MDE underline TAC. Aqui nas opções avançadas, a gente não vai utilizar nenhuma delas, podem deixar como está. Vou dar aqui um executar. Concluído. E daí, uma vez que vocês executaram qualquer ferramenta aqui no Grass, vocês podem clicar depois em ver saída. Ao clicar em ver saída, ele imediatamente abre aqui na tela o meu arquivo no formato do Grass. Eu posso então fechar aqui a minha ferramenta. Posso voltar aqui para os meus módulos. E ok, então esse é o MDE na forma como o Grass trabalha. Se vocês buscarem lá na pasta de trabalho de vocês dentro do map7, vocês vão ver que agora ele tem várias pastas. E eu não tenho certeza aqui em qual delas, mas ele está num formato meio espalhado aqui, é um formato meio estranho, não é tão familiar como um TIFF, por exemplo.
mas é a forma como o GRASS trabalha. Então, uma vez que nós temos o nosso MDE pronto para ser trabalhado, a primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui em Raster. Em Raster eu vou entrar em Special Models e aqui dentro tem o meu Hydrologic Modeling. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, dentre essas opções, é fazer o RFildir. O que essa ferramenta faz é ela some com as minhas depressões dentro do meu MDE. O que são depressões? Depressões podem ser células ou conjunto de células cujo valor é menor do que todas as suas vizinhas. E daí no momento que o meu software vai tentar delimitar a rede de drenagem, ele faz isso baseado basicamente, principalmente, né, na declividade. Então, se a minha célula é menor, tem uma cota menor que todas as suas vizinhas, eu não consigo dizer a direção que ela vai drenar. O que eu faço aqui com essa ferramenta, então, é sumir com essas depressões, para que todas as células tenham uma vizinha que esteja na mesma cota ou uma cota mais baixa do que ela. Então, eu posso entrar aqui, eu vou aumentar um pouco aqui a largura da minha janela para aparecer aqui. Então, eu entro com o meu MDE Attack. Nome do output sem depressões, eu vou colocar Attack _ Fill. E nome das direções de fluxo, Attack _ FDR, de direções de fluxo. Posso executar. Eu posso clicar aqui então em ver saída. Os arquivos são abertos então aqui na minha área de visualização. Primeiramente aqui tem o Flow Direction. E vocês percebem que o valor dele varia de 45 a 360. Ou seja, cada célula dessas então aponta para uma vizinha dela que segue a direção de fluxo. Eu posso clicar aqui com o botão de identificar feições. Se eu clicar, tendo selecionado aqui o Flow Direction, eu vejo então para qual direção cada uma dessas células aponta. Então eu tenho valores que vão de 45 a 360. Se eu vier aqui na simbologia e mudar para valores únicos, der aqui um classificar, então eu vejo todas as minhas direções das minhas células. Variam aí de 45, 90 até 360. Então esse aqui é o meu raster de direções de fluxo. O meu fio, que é o meu MDE com as repressões demovidas, ele não está aparecendo aqui. Mas por quê? Porque na minha simbologia eu tenho que dar uma mudada aqui para que apareça. Às vezes acontece isso no GRASS. Vocês executam a ferramenta e não aparece de cara, mas é só dar uma mexidinha aqui na simbologia que então passa a aparecer. Ó, então está aqui o meu MDE com as depressões removidas. Então tá, eu vou fechar aqui a ferramenta do fio. Vou voltar para os meus módulos aqui no GRASS. Vou fechar aqui a minha ferramenta de identificar. E, bom, uma vez então que eu remover as depressões, eu posso vir para essa ferramenta aqui, que é a r.watershed. Ela está dentro aqui também de Hydrologic Modeling. Posso dar 2 cliques. E aqui eu entro primeiramente com o meu modelo digital de elevação. Aqui no caso, eu vou entrar com o meu TAC Fill, que é o meu MDE com as depressões removidas. Aqui, o tamanho mínimo para cada bacia, ele vai definir as escalas mais de montante quando tiver o número mínimo de células que drenam até aquele ponto. Esse valor aqui também vai definir qual é a discretização da minha rede de drenagem. Ou seja, se eu colocar aqui 500 células, a minha rede de drenagem só vai começar a aparecer aqui na minha área de visualização quando eu tiver pelo menos 500 células que drenam para ela. Isso também vai definir, então, qual vai ser o tamanho das minhas bacias, das minhas mini bacias.
Então, eu dei uma testada previamente aqui para a bacia do Taquari e eu vi que um valor de 1000 é um valor razoável, que a rede fica suficientemente discretizada. Mas se vocês forem aplicar para outros locais, eu sugiro então que testem diferentes valores para que chegue naquele que melhor se adapta, ou enfim, que melhor supra as suas necessidades. Eu vou clicar aqui em arquivos que ele vai fazer. Então, esse arquivo de fluxo acumulado. Vou chamar aqui de tac_acum. O nome da rede de drenagem de saída, eu vou colocar aqui como tac_rede. Nome dos segmentos de saída, eu vou colocar aqui como tac_seg. Output Drainage Direction, perdão, aqui eu vou mudar, ele cria um segundo arquivo de direções de fluxo. Então aqui eu vou colocar um FDR2. E aqui o nome das bacias de saída, eu vou colocar aqui como tac_mini_basing. E é possível aplicar essa ferramenta sem passar por aquele passo de fill, de preenchimento de depressões que eu tinha feito anteriormente. Mas, como é bom ter um pouco mais de controle e garantir que o meu MDE não tenha depressões, eu prefiro fazer esse passo anteriormente naquela ferramenta que eu mostrei. Então aqui eu posso executar. Foi bem rapidinho. Clicar aqui em ver saídas. Vou fechar aqui a ferramenta. Voltar para os meus módulos. Vou dar uma minimizada aqui um pouco. Tá com tanta coisa aberta aqui que tá um pouco lento. Então vou sair um pouco do zoom. E vou aproximar aqui usando a minha lupa. E ok, se eu tiro aqui o fio, vocês percebem que não tem absolutamente nada aqui, né? Mas é aquilo que eu falei, é uma questão de mudar aqui a simbologia. Se eu mudar aqui para um banda simples cinza, nesse momento então, eu tenho aqui apresentado o meu fluxo acumulado, onde cada valor desse que aparece aqui mostra o número de células que drenam em direção àquela célula que eu estou clicando. Então, essa aqui, por exemplo, eu sei que mais ou menos 64.800 células drenam até ela. E como ele está aqui num esquema de cinza, e o valor varia aqui de 133 mil, perdão, então eu não consigo ver com maiores detalhes. Mas, para quem acompanha meus outros vídeos, eu posso vir aqui em configurações de valor mínimo e máximo e mudar aqui de raster inteiro para a tela atualizada. Uma vez que eu faço isso, vocês percebem agora que, à medida que eu vou deslocando ao longo do meu raster, eu consigo ver, então, as minhas células com uma paleta que está ajustada para a minha área de visualização. Então, aqui no caso, se eu clicar nessa célula aqui, eu percebo que... Opa, perdão, acho que eu cliquei fora dela. Aqui, perfeito. Eu tenho 12.600 células que drenam até ela. Vou desligar aqui o meu Flow Accumulation. O meu Flow Direction já apresentei para vocês anteriormente, então eu não vou explorar ele aqui. Vou fechar. E aqui o meu tac_seg. Eu vou vir aqui e eu vou mudar ele de novo para uma banda de cinza. Ok. E tá aqui então a rede de drenagem que é definida a partir das minhas 1000 células de drenagem a montante. Por fim, eu tenho também aqui o meu tac_mini_basins. Se eu clicar aqui
colocar em valores únicos. Eu percebo que ele delimitou toda essa quantidade aqui de mini bacias. Posso dar um OK. E ó, então, essas aqui foram as bacias que foram delimitadas para cada um dos meus trechos da rede de drenagem. Posso arrastar para baixo aqui. Então, ó. Então, a minha rede começava com 1000 células e para cada trecho de cabeceira, então, foi delimitada uma bacia. E para cada trecho intermediário entre uma confluência e outra, também foi gerada a bacia, a área de contribuição, no caso, daquele trecho. Ok, mas digamos que eu não quero, então, ter essas mini bacias individualizadas. Eu quero ter uma grande bacia num ponto que eu defini aqui na minha rede de drenagem. Para isso, nós podemos utilizar essa ferramenta aqui do Grass, que é a r.water.outlet. Perdão, water. E o que essa ferramenta vai fazer? Bom, ela vai criar uma bacia em um ponto específico que eu indicar para ela. Para isso, eu entro aqui, primeiramente, com o mapa das direções de fluxo. No caso aqui, eu vou colocar o FDR2. E aqui eu preciso entrar com as coordenadas do exutório da minha bacia. Eu vou habilitar aqui, então, a nossa rede. Eu vou mudar ela aqui também para que ela fique definida as extensões da minha paleta de cores conforme o meu zoom. Então vou mudar aqui para tela atualizada. Ok. E aqui eu identifico então qual a minha célula vai ser o meu exutório da bacia. Eu vou pegar aqui uma célula, não aqui embaixo, porque isso aqui na verdade é o Jacuí. Eu vou pegar aqui na entrada da bacia do Taquari para o Jacuí. Então eu vou dar um zoom e eu vou selecionar essa célula aqui mesmo. Então eu vou desfazer aquilo que eu fiz do tela atualizada, porque eu achava que ia me ajudar, mas na verdade não está me ajudando não. Então eu vou deixar aqui no raster inteiro mesmo. E pronto. Então essa célula é a célula que eu vou definir como o exutório da minha bacia do Taquari. Eu poderia tentar anotar aqui os valores que estão aqui aparecendo aqui embaixo e copiar eles aqui nas minhas coordenadas do exutório. Mas eu vou mostrar para vocês uma ferramenta que facilita nesse processo. Então eu vou pedir que vocês entrem aqui em gerenciar e instalar complementos, na aba complementos. E lá no início vai ter, provavelmente já vai estar instalado, se não estiver instalado é só instalar ela, a ferramenta de captura de coordenadas. No meu caso aqui eu já tenho ela instalada, é só habilitar ela. Caso você não tenha, só instalar o complemento, aqui vai ter a opção. E muito bem, uma vez que eu habilitei ela, aparece essa janelinha aqui embaixo. Com ela eu posso clicar aqui nesse botão de iniciar captura, aqui embaixo. No momento que eu clico nele, o meu mouse muda para esse sinalzinho de mais aqui. E eu vou vir aqui no exutório do Taquari, vou clicar, não precisa ser exatamente no meio, mas enfim, vou tentar aproximar o máximo que eu conseguir aqui dele. E pronto. Eu cliquei, e aqui aparecem as minhas coordenadas tanto em sistema geográfico, quanto em sistema projetado. No caso aqui, como meu appset está todo setado para um sistema UTM, eu vou, então, usar aqui nesse sistema projetado. Posso vir aqui, copiar e colar. Aqui, novamente, eu posso vir, então, copiar
colar. Aqui fica a minha crítica, então, essa ferramenta do Grass, que não diz aqui qual deve ser as coordenadas da latitude e qual deve ser da longitude. Mas eu já testei aqui, eu sei que a primeira que aparece aqui no captura de coordenadas é a que eu devo colocar primeiro, enfim. E, por fim, então, eu posso colocar aqui o nome da minha bacia. Então, ela vai ser o meu TAC, underline, bacia. Eu posso executar. Uma vez executado, eu clico aqui em ver saída. Então, está aqui a minha bacia do rio Taquari delimitada. Vou fechar aqui a minha ferramenta. E nesse ponto eu acho interessante, talvez, que vocês salvem o projeto. Aconteceu comigo algumas vezes dele fechar sozinho, então para não perder o que você já tem, eu sugiro que salve. Vou salvar aqui como bacia Taquari. Mas digamos que o projeto de vocês feche no meio, ou vocês precisem fazer outra coisa, enfim, e vocês perderam um arquivo aqui da visualização. Eu vou exemplificar aqui, eu vou remover essa camada do Taquari bacia. E para adicionar ela de volta, eu posso vir aqui no meu navegador, eu posso vir aqui na minha pasta C, eu sei que está lá nos meus usuários, na minha área de trabalho, desktop. Entrei aqui na minha aula 4. E ó, aqui dentro, pelo navegador, eu consigo identificar o mapset do Grass. Então eu posso clicar aqui. Tenho o meu mapset Taquari. E eu tenho aqui então o meu TAC bacia. Eu posso simplesmente pegar ele e arrastar de volta aqui para o meu projeto. Aqui, ó. Então volta a minha camada. Então eu tenho aqui a minha bacia no formato raster, nesse formato raster específico do Grass. E eu tenho também a minha rede de drenagem. Mas agora, se eu quiser esses meus arquivos na forma vetorial? Bom, o Grass ele permite a vocês fazerem esse tipo de conversão. Eu posso vir aqui então nas minhas ferramentas. Eu tenho aqui, fora de raster, em File Management, eu tenho aqui o Export from Grass. Eu tenho como... Perdão. Aqui em File Management, eu tenho a opção Map Type Conversion. Eu tenho aqui como converter de um raster para vetor dentro do Grass. E aqui então eu vou converter primeiramente a minha rede de drenagem. Vou passar ela para um tipo vetorial. Vou clicar aqui então em R to Vec Line, ou seja, de raster para vetor, de linha. Vou entrar aqui então com o meu TAC underline seg. E o meu arquivo de saída eu vou colocar como TAC underline rede underline vetor. Clicar aqui em executar. Posso clicar aqui em ver saída. E ó, nesse momento então eu tenho a minha rede de drenagem no formato vetorial. Ela foi adicionada aqui ao meu navegador. E vocês percebem que a navegação é bem mais rápida se tratando de arquivos vetoriais. Ela sempre abre antes do meu arquivo raster. E também para fazer mapas e coisas do tipo, geralmente é mais interessante trabalhar com arquivos vetoriais, que me permitem alterar as cores e eu mantenho a qualidade, independente do meu zoom. E bom, eu posso fazer a mesma coisa para o meu arquivo da bacia. Eu posso fechar aqui. E aqui, ao invés de fazer para um arquivo vetorial do tipo linha, eu posso fazer do meu raster para um arquivo vetorial do tipo polígono. Eu vou entrar aqui então com a minha bacia, meu TAC bacia. E o meu arquivo de saída vai ser, vou dar o mesmo nome aqui, TAC underline bacia, underline vetor.
Posso dar um executar, clicar em ver saída. E está aqui então a minha bacia em formato vetorial. Vou salvar aqui mais uma vez o meu projeto. Mas digamos agora que eu não quero a minha rede de drenagem fora aqui da região da bacia. Eu quero apenas dentro da bacia. Bom, a gente pode vir aqui através do Grass novamente. Eu venho aqui em Módulos. Eu venho aqui, saindo do File Management, eu entro aqui em Vector. Em Spatial Analytics. Extract Features from Vector, perdão. Daí eu tenho esta última opção aqui, Select Overlap. E aqui eu entro primeiro com a minha rede vetorial. Aqui é a minha bacia. Eu vou desmarcar aqui essa opção de centroide. E vou salvar aqui então, vai ser a minha rede bacia TAC. Posso dar um executar. E se eu clico em ver saída, eu percebo agora então que eu tenho a minha rede apenas para dentro da bacia. Isso aqui em formato então vetorial. Então tá, então aqui com o Grass eu consegui delimitar a rede, consegui delimitar a minha bacia. Mas como eu comentei lá no início, esses meus arquivos aqui eles são no formato específico do Grass. Pode ser interessante eu ter esse arquivo no formato mais familiar, como por exemplo o Shapefile. Então, eu vou exportar esses meus arquivos aqui finais justamente para o formato Shapefile. Eu posso vir aqui então em File Management, Export from Grass. Aqui vou exportar um arquivo vetorial. E aqui eu vou selecionar essa primeira opção aqui, exportar um arquivo vetorial para vários formatos. Vou fazer isso primeiramente aqui com o meu arquivo da rede. Aqui eu vou mudar de GPKG, que é a opção default que aparece ali, para ES_Shapefile. Aqui eu vou dar o caminho para salvar esse meu arquivo. Eu vou salvar aqui fora do meu map7. Vou chamar de... Posso dar o mesmo nome, não tem problema. Vou colocar de rede, underline, bacia, underline, TAC. E aqui é importante que vocês já salvem com a extensão. Então eu vou colocar aqui .shp. Vou salvar. Eu vou desmarcar essa opção aqui embaixo. E posso dar então um executar. O arquivo, então, foi feito com sucesso. Eu posso buscar ele, então, lá na minha pasta. Está aqui a minha rede bacia. Então, aqui agora eu tenho a minha rede no formato Shapefile. Vou mudar a cor dela aqui para um azulzinho. E eu vou fazer o mesmo agora para a minha bacia. Posso vir aqui na mesma opção de exportar o vetor do Grass para vários formatos. Aqui eu vou entrar com o meu TAC bacia vetor. Eu vou desmarcar a opção centroide aqui, vou deixar apenas área. Aqui novamente eu vou mudar para esse shapefile. E aqui eu vou salvar como bacia TAC. .shp. Importante colocar aqui a extensão do arquivo. Bacia Taquari. Salvar. Vou desmarcar aqui essa opção de baixo. Executar. E eu posso então adicionar a minha bacia no formato Shapefile ao projeto. Então está aqui a bacia Taquari. Então, está aqui a minha bacia, está aqui a minha rede de drenagem. Para conferir se a minha rede de drenagem está
tá mais ou menos certinho, eu posso vir aqui no Map Library, eu posso adicionar, por exemplo, o meu Google Satellite. Tá aqui então a bacia, eu estou vendo que pelo menos no lugar certo ela tá. Eu vou mudar aqui meu esquema de cor da bacia para que eu tenha apenas o contorno dela. Então aqui eu posso mudar de preenchimento simples para contorno linha simples. Uma vez que eu cliquei aqui, vou mudar para um vermelho. Aumentar um pouquinho a espessura. Ok. E ó, eu vejo que a minha bacia, delimitada com o SRTM de 90 metros, ela está relativamente em cima, então, da minha rede de drenagem real. Às vezes ela dá uma leve fugidinha, mas, de forma geral, ela está aqui, então, bem delimitada. E digamos agora que eu queira saber a área da minha bacia. Bom, para isso eu posso abrir aqui a minha tabela de atributos. O meu arquivo da bacia, eu já sei que ele já está em um sistema projetado, tipo UTM. Se eu dou 2 cliques nele aqui e vem a informação, ó, eu sei que está em UTM. Caso vocês tenham trabalhado com um sistema geográfico, é necessário primeiro fazer uma reprojeção para um sistema planar, assim, um sistema projetado. Mas, como eu sei que o meu arquivo aqui já está em UTM, eu posso abrir a tabela de atributos. Eu venho aqui em abrir calculadora de campo. Eu vou criar um novo campo aqui. O meu campo eu vou chamar de área underline quilômetros quadrados. Vou dar um tipo real para ele aqui. Colocar uma precisão de 15, por exemplo. Eu vou ter 15 casas para escrever o meu número, e aqui eu vou ter 3 casas decimais. Então, como eu estou querendo calcular a área, eu venho aqui em geometria. Tem aqui essa opção do cifrão área. Aqui ele vai dar esse númerozão gigante, mas isso porque está em metros quadrados. É o default aqui dessa ferramenta. Se eu quiser em quilômetros quadrados, basta eu dividir aqui por 1 milhão. Eu posso dar um OK. E ó, então aqui eu tenho a área da nossa bacia do Taquari, delimitada a partir do SRTM, utilizando o GRASS. Então ela tem aproximadamente 26 mil quilômetros quadrados. No momento que eu cliquei aqui no calculador, ele imediatamente muda o meu shape para um formato de edição. Posso salvar aqui a edição e parar. Então, se eu abrir aqui novamente a minha tabela de atributos, vai manter ali o meu valor da área. E, por fim, acho que é isso. Tem mais uma coisa que pode ser interessante de mostrar, já que eu estou aqui com a minha bacia já delimitadinha, bonitinha. Talvez eu queira saber qual é a minha precipitação média dentro da área aqui da minha bacia. Para isso, lá na minha primeira aula, eu mostrei para vocês como que era possível interpolar uma chuva a partir de pontos espalhados ao longo de uma área. Naquela ocasião, eu fiz para todo o estado aqui do Rio Grande do Sul. Para quem estiver interessado, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Mas eu vou adicionar aqui o raster que eu fiz naquela época da minha precipitação interpolada. Vou adicionar ela aqui. E, ó, esse aqui foi o raster que eu fiz na época da minha precipitação interpolada para o estado, utilizando alguns pontos. E digamos que eu queira saber qual que é a precipitação média aqui dentro dessa área da bacia. Para isso eu posso vir aqui em processar, abrir a minha caixa de ferramentas. Eu vou fechar aqui o meu identificário, também vou fechar o GRASS, não vou mais utilizar ele. E eu posso pesquisar aqui por estatística. Estatísticas zonais.
o que essa ferramenta aqui faz? Ela basicamente extrai de um raster uma série de informações para dentro de um arquivo shapefile. Ou seja, se eu clicar aqui nela, eu posso entrar aqui com a minha camada raster, que no caso vai ser a minha precipitação interpolada. A minha zona para a qual eu quero calcular a minha estatística vai ser a minha bacia do Taquari. E aqui percebam que a única opção que aparece é a que está em shapefile. As demais opções aqui vetoriais do GRASS, elas não aparecem para eu trabalhar na minha ferramenta. Então esse é outro motivo que talvez seja importante vocês exportarem o arquivo vetorial do GRASS para um tipo mais tradicional, como shapefile. Aqui o meu prefixo da coluna de saída eu vou colocar como precip. Por quê? Porque ele vai calcular uma série de estatísticas e elas vão ter o nome lá no meu campo como precip, underline, e daí o nome da estatística. E, dentre as que são possíveis de calcular, se vocês clicarem aqui nos 3 pontinhos em estatísticas para calcular, tem todas essas aqui que é possível extrair do raster para o meu arquivo vetorial. No caso, contagem e soma não nos interessa muito, mas eu vou deixar aqui então a média, o desvio padrão, o mínimo e o máximo. Eu poderia habilitar todas elas, mas aqui no caso só essas 4 acho que são as que mais nos interessam. Posso dar aqui um OK. E notem que ele não tem aqui nenhuma opção de arquivo de saída. Por quê? Porque ele vai calcular todas essas estatísticas já direto na tabela de atributos do meu arquivo shapefile. Eu posso dar aqui então um executar. Tarefa concluída com sucesso. Posso fechar. E aqui então, no momento que eu abro a minha tabela de atributos, eu percebo que além do meu campo área, agora eu tenho esses outros campos aqui com aquelas estatísticas que eu pedi para ele calcular. Então a minha precipitação média calculada a partir desse meu raster interpolado aqui foi de 1748, com um desvio padrão de 67 milímetros. A precipitação mínima nessa área da bacia anual, né? A precipitação mínima anual é de 1.500 e a precipitação máxima é de 1908, mais ou menos. Eu vou mudar aqui um pouco a minha paleta de cores do meu raster interpolado para ficar mais bonitinho. Então aquele valor faz sentido, porque justamente o valor máximo que eu tenho aqui dentro da minha área do raster é na casa dos 1900. E a precipitação mínima, ela chega aqui até mais ou menos 1400, 1500. Então tá condizente. E o que a ferramenta fez em relação à média foi pegar a média de todos os pixels que eu tenho aqui dentro da área do meu polígono. Então tá, pessoal. Recapitulando, então, nessa aula eu mostrei como, utilizando um MDE, no caso o SRTM com 90 metros, eu pude delimitar a bacia do rio Taquari, gerar a rede de drenagem e passar esses arquivos para um formato vetorial fora do GRASS, onde eu podia, então, calcular uma série de outras estatísticas para dentro deles. Então, é isso. Muito obrigado e até uma próxima aula.